Olá pessoal, estamos aí de novo para nossa 21ª aula do nosso curso de mecânica, né? A aula de hoje então vai ser sobre o conceito de pressão e densidade, tá? Muito bem, vamos lá então ao nosso material. Muito bem. Então, gente, pressão nada mais é do que o quociente, a razão, né, a divisão entre a intensidade de uma força exercida de maneira uniforme e perpendicular sobre uma superfície pela área desta mesma superfície. Tá? Então, a pressão é força dividido por área, sendo a força perpendicular à superfície. Tá? Muito bem, unidades importantes. A força ela é dada em Newton, a área deve ser dada em metro quadrado, tá? E a pressão, consequentemente, será o Newton por metro quadrado, que na física a gente chama essa grandeza física, Newton por metro quadrado, a gente chama de Pascal, tá? Abreviado pelo PA. Tá? Outras unidades também muito comuns de pressão é o Newton por centímetro quadrado, o Newton por milímetro quadrado, o Dina por centímetro quadrado, o bar, o PSI, o ATM, né? E outras mais. Tá? Essas são as mais utilizadas, ok? Bom, essa expressão, né, PF sobre A, ela vai indicar que quanto menor for a área de contato de uma mesma força aplicada numa superfície, maior será a pressão. Então, quando a gente diminui a área, aumenta a pressão. Quando a gente aumenta a área, diminui a pressão. A mesma coisa acontece com a força, né? Se a gente aumenta a força, aumenta a pressão. Se a gente diminui a força, diminui a pressão. Certo? Muito bem. Para forças que não são perpendiculares à superfície, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a projeção da força. Tá? Então, uma força que tem um ângulo de inclinação θ, tá? A gente vai fazer a projeção e obter aquilo que vocês estão vendo aí na imagem, que é o vermelho, seria o vetor vermelho. Tá? Como é que a gente obtém ele? Faz a projeção calculando o seno de θ. Então, nesse caso, quando a força está inclinada, a gente vai calcular a pressão pela expressão F vezes o seno de θ dividido pela área. Tá? E aí, vale observar aqui nessa expressão, né, que quanto maior for o ângulo, né, ou seja, quando o ângulo tender a 90 graus, tá, maior será a pressão. Quanto menor for o ângulo, quando ele tender a zero, menor será a pressão. Se a força for tangente à superfície, a pressão vai ser zero. Tá? Muito bem, exemplo 1. Olha o que nós temos ali. Ó. Um tijolo maciço corresponde a um paralelepípedo de 6 faces, sendo 3 pares, como podemos observar na figura. Tá? Então, a gente tem ali o tijolo, a face A, oposta a ela nós temos outra face A igual, a face B oposta a ela outra face B, e a face C oposta a ela outra face C. Muito bem. Esse tijolo, gente, ele pode ser apoiado na superfície de 3 maneiras diferentes. Ele pode apoiar a face A, pode apoiar a face B e pode apoiar a face C. Tá? Bom, a pergunta é, em qual das faces a pressão exercida sobre a superfície de apoio será maior? E em qual seria menor a pressão? Tá? Então, primeira coisa, conceito de pressão, força dividido por área. Qual é a força que esse tijolo vai exercer na superfície? Bom, a força que esse tijolo vai exercer na superfície é o próprio peso dele. Então, a gente poderia trocar aquela força ali pelo peso e calcular o peso fazendo massa vezes a gravidade. Mas como o problema não fornece valores numéricos, a gente não precisa dos valores numéricos, porque aqui a gente analisa só o conceito. Tá? Bom, para saber qual das faces nós vamos ter maior pressão e qual nós vamos ter menor pressão, nós vamos analisar a definição, pressão, força por área. Como a força exercida pelo tijolo é o seu peso e o seu peso não vai mudar em virtude da face que for apoiada, o que vai determinar se a pressão será maior ou menor é a área de apoio. Tá? Então, em uma face que nós tivermos menor área, teremos maior pressão. Em uma face de maior área, menor pressão. Então, nesse caso aqui, a nossa menor área vai ser na face A. Portanto, a face A, por ter menor área, vai ser a que vai exercer maior pressão na superfície. Tá? Já a face C, que é a face que tem maior área, como ela tem maior área, ela exerce menor pressão.
Tá? Então, a face C é a face de menor pressão e a face A face de maior pressão. Isso você justificaria a sua resposta dizendo dessa forma, né? A pressão é maior em A, pois a sua área é menor, e a pressão em C é menor, pois tem a maior área. Muito bem, exercício 2. Qual a pressão em quilopascal que um pneu de trator exerce sobre o solo? Tá? Considere a área de contato do pneu 800 centímetros quadrados e que a massa total do trator de 2,8 toneladas seja distribuída igualmente em cada roda. Adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa nesse problema aqui é ter clareza de como faz a transformação da área, porque a área para se calcular a pressão deve estar em metro quadrado e a área de contato do pneu com o solo foi fornecida em centímetros quadrados. Então a gente vai ter que transformar esta área de centímetro quadrado para metro quadrado. Como que faz isso? Divide por 10.000. Tá? Divide por 10.000. Então, nós vamos ter lá, ó, fundamental observar também o quê? Que a massa do trator, a massa total que foi fornecida no problema, 2,8 toneladas, ela está distribuída igualmente em cada uma das rodas do trator. Portanto, 4 rodas, né? Esse trator não anda em uma roda só. Ele não anda com a massa total apoiada em uma roda. Então, ele distribui a massa total nas 4 rodas. Portanto, cada roda desse trator vai ser responsável por suportar, então, uma massa de 0,7 toneladas, né? Ou seja, 700 kg. Então, nós vamos ter 700 kg distribuído em cada roda, com uma área de 800 centímetros quadrados de contato com o solo. Tá? Então, vamos ao problema. Como é que a gente vai calcular a pressão exercida, então, por um pneu? Vai fazer a força dividido pela área. A força exercida sobre o solo é o peso. Né? Então, peso dividido pela área. E como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Tá? Nós vamos pegar a massa que está apoiada em cada roda, porque a gente só vai utilizar uma roda, então nós vamos pegar 700 kg vezes a gravidade 10, que o problema sugeriu, dividido pela área de um pneu, que é 800 dividido por 10.000. 800 dividido por 10.000 vai dar 0,08. Tá? Então, 700 vezes 10 dá 7.000. 7.000 dividido por 0,08. E 7.000 dividido por 0,08 é igual a 87.500 pascais. Tá? Bom, 87.500 pascais, o problema é que é a resposta em quilopascal. Para transformar para quilopascal, divide por 1.000. 87.500 dividido por 1.000 será igual a 87,5 quilopascais. Tá? Muito bem, vamos adiante. Exemplo 3. O bloco de cobre da figura possui massa de 216 kg. Determinar a pressão que ele exerce em uma superfície quando apoiado nas faces A, B e C em um local onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a figura nos diz ali as medidas, né, das laterais ali do bloco, tá? Então, nós temos a face A, vai ter uma medida de 40 por uma altura de 30, a face B uma medida de 40 por uma largura de 20, e a face C uma largura de 20 por uma altura de 30. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, para a primeira coisa, para calcular a pressão que cada uma dessas faces exerce sobre a superfície, nós vamos precisar saber do peso que este bloco tem. Então, o peso será a massa vezes a gravidade. A massa, 216 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter um peso de 2.160 newtons. Esta é a força que este bloco vai exercer na superfície em que ele estiver apoiado. Muito bem. Vamos lá, calculando. Primeiro para a área A. Vamos calcular a pressão exercida quando ele estiver apoiado na área A, na face A. Então, a face A vai ter uma área base vezes altura, o comprimento ali da face A 0,40, temos que pegar as medidas que estão em centímetros e transformar para metro, dividir por 100, 40 dividido por 100 dá 0,4, vezes a altura, que é 30 centímetros, então 0,3. Então, nós vamos ter a face A de área igual a 0,12, tá? Muito bem. Agora que temos a área, vamos calcular a pressão. A pressão exercida pela face A vai ser a força dividido pela área A. A força é o peso, que é 2.160 newtons, dividido pela área A, que é 0,12
metros quadrados que acabamos de calcular. Então, 2.160 dividido por 0,12 é igual a 18.000 pascais, que equivale a 18 quilopascais. Tá? Bom, agora vamos calcular a pressão quando o bloco estiver apoiado na face B. Então, primeiro calculando a área da face B. Né? Então, a área da face B aqui ó, na figura, ó, nós vamos ter o comprimento da face B 40 por uma largura de 20. Né? Então, a largura aqui da face B é 20 por 40. Então, a área vai ser 0,4 vezes 0,2, que equivale a uma área de 0,08 metros quadrados. Tá? Muito bem. Calculando a pressão exercida quando a face B estiver apoiada, será força dividido pela área. A força é o peso do bloco, 2.160 newtons, dividido pela área, que é 0,08 metros quadrados. Então, o peso de B será 2.160 dividido por 0,08, 27.000 pascais, o que equivale a 27 quilopascais. Tá? Muito bem. Área da face C. Tá? Então, a área da face C, a gente vai calcular a área da face C aqui, ó. A altura é 30 centímetros e a largura 20 centímetros. Então, nós vamos ter lá a área base vezes a altura, 0,2 vezes 0,3. Temos a área da face C igual a 0,06 metros quadrados. Calculando agora a pressão exercida pela face C, força dividido pela área, a força é o peso do bloco, 2.160 newtons, dividido pela área, que é 0,06 metros quadrados. Então, nós vamos ter uma pressão de 36.000 pascais, o que equivale a 36 quilopascais. Tá? E com isso, então, a gente fecha o exemplo 3. Muito bem, vamos ao conceito de densidade. Tá? Então, ali, ó, tanto na física como na química, a grandeza, a densidade, ela é muito utilizada, né, caracterizando um corpo ou uma substância, certo? A densidade, ela vai determinar a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume, e ela pode ser calculada, então, pela equação densidade, massa dividido pelo volume. As unidades no sistema internacional, nós vamos ter a massa no sistema internacional em quilogramas, o volume no sistema internacional em metros cúbicos e a densidade, a unidade de densidade no sistema internacional vai ser o quilograma por metro cúbico. Contudo, outras unidades são utilizadas também, além dessa unidade do sistema internacional. As outras unidades de densidade utilizadas, muito comumente, são o grama por centímetro cúbico, o grama por litro, o quilograma por litro, o grama por mililitro e outras mais, ok? Muito bem. Então, aqui nós temos, então, densidade de algumas substâncias que estão sob pressão de 1 atm e uma temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Então, ó, substância, a água. Então, a água, a pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus vai ter uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água do mar, 1,03, ela é um pouquinho mais densa, por conta da salinidade, por conta da presença do sal. Tá? O mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A prata, 10,5. O ouro, 19,3 gramas por centímetro cúbico. O ferro, 7,86 gramas por centímetro cúbico. A glicerina, 1,26. E o ar, então, 0,00129 gramas a cada centímetro cúbico. Tá? Então, 1 metro cúbico de ar, tá? 1 metro cúbico são 1.000 litros de ar, tem a massa de 1,29 gramas. Tá? 1,29 gramas em 1.000 litros de ar. Tá? Muito bem, vamos adiante. Então, olha, ó, primeira coisa que é importante, gente, a coisa mais comum é os alunos errarem a transformação. Às vezes a gente precisa fazer transformação de unidades, né? Transformar densidade não é tão simples como transformar quilograma para grama ou metro para centímetro. Tá? Então, nós vamos ter que transformar. Então, por exemplo, como transformar 2 quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico? Então, primeiro é necessário lembrar que 1 metro cúbico vai corresponder ao volume de um cubo cujas arestas medem 1 metro. Tá? Então, nós temos a figura ali, ó, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro.
Lembrando que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, nós vamos ter 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Este é o cubo, né, de 1 metro cúbico. Tá? Bom, 1 metro cúbico equivale então a 100 centímetros cúbicos elevado ao cubo. Né? Porque para calcular o volume é base, comprimento, né, base vezes altura. E a base é comprimento vezes largura. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, ou 100 vezes 100 vezes 100. Portanto, 100 elevado ao cubo. 100 elevado ao cubo vai dar 1 milhão de centímetros cúbicos. Ao passo que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Tá? 2 quilogramas por metro cúbico, então, serão igual ao quê? 2 vezes 100 gramas, 1000 gramas, perdão, né? 2 vezes 1000 gramas dividido por 1 milhão de centímetros cúbicos. 2 vezes 1000, né? A gente vai simplificar aqui, ó, o zero de cima com o zero de baixo, simplifica 3 em cima, simplifica 3 embaixo, vai sobrar só 1 em cima. 2 vezes 1 vai dar 2, dividido por 1000. 2 dividido por 1000 equivale a 0,002 gramas por centímetro cúbico. Tá? Ou seja, eu mostrei isso tudo aqui para chegar no resultado. Então, 2 kg por metro cúbico equivalem a 0,002 gramas por centímetro cúbico. Ah, professor, nós vamos ter que fazer toda essa conta toda vez? Não, eu fiz essa conta para mostrar, então, a regrinha que vocês vão precisar saber, né? A regrinha é, quando eu quero transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, de quilograma para grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Quando eu quero transformar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, esta é a regra que vocês precisam saber. Não precisa fazer esse cálculo toda vez. Esse cálculo eu fiz agora só para mostrar, ó. De quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, pega este valor e divide por 1000. Se fosse o contrário, multiplicava por 1000. Muito bem. Vamos lá, exemplo 4. Então diz lá, ó, um tijolo maciço corresponde a um paralelepípedo de 6 faces, como o da figura a seguir. Sendo as medidas A igual a 20 cm, B igual a 5 cm e C igual a 9 cm, e a massa do tijolo igual a 1,35 kg, determine a densidade do tijolo em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Muito bem. Primeiro vamos calcular o volume desse tijolo. Como é que a gente calcula o volume do tijolo? Multiplica as dimensões A vezes B vezes C. Então, nós vamos ter A 20 cm vezes B 5 cm vezes C 9 cm. E vamos chegar ao volume, então, ali tem um A, né? Tá errado. O volume igual a 900 centímetros cúbicos, tá? Volume igual a 900 centímetros cúbicos. Muito bem. Então, dados que a gente tem, volume de 900 centímetros cúbicos, a massa de 1,35 kg, que equivale a 1.350 gramas, e a gente vai calcular a densidade. Como é que calcula a densidade? Massa dividido por volume. Então, nós vamos ter lá a massa 1.350 gramas dividido por 900 centímetros cúbicos. Fazendo a divisão de 1.350 por 900 vai dar igual a 1,5 gramas por centímetro cúbico, a densidade deste tijolo. Tá? Como o problema quer saber também em quilograma por metro cúbico, basta multiplicar a resposta 1,5 por 1000. Aí, multiplicando 1,5 por 1000, nós vamos ter, então, como resposta uma densidade de 1.500 kg por metro cúbico. 1.500 kg por metro cúbico. Este é o exemplo 4. Vamos adiante. Exemplo 5. Em uma proveta, colocou-se 60 ml da substância mercúrio, né? E verificou-se que a massa de mercúrio foi de 816 gramas. Tá? Calcular a densidade do mercúrio. Muito bem. Vamos lá, então os dados. Nós temos um volume de 60 ml, cada ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, 60 ml correspondem a 60 centímetros cúbicos. Tá? E temos a massa de 816 gramas. Muito bem, calculando a densidade. Densidade, massa por volume. Então, nós vamos ter a massa 816 gramas dividido pelo volume de 60 centímetros cúbicos. Realizando essa divisão, 816 dividido por 60, vai dar uma resposta de 13,6 gramas por centímetro cúbico, a densidade, então, do mercúrio,
que confere com aquela tabela que foi apresentada antes. Muito bem. Qual o significado desse resultado? Bom, vamos analisar, né? Quando a gente trabalha com a grandeza e densidade, então é muito comum a gente comparar a densidade das substâncias com a densidade da água, né? Que é o elemento em grande abundância no nosso planeta, vital à vida, e ele também é considerado um solvente universal nos estudos de química. Tá? Então, quando a gente faz essa comparação da densidade do mercúrio com a densidade da água, a gente percebe que o mercúrio ele é 13,6 vezes mais denso que a água, ou seja, né, num mesmo volume de água e de mercúrio, a massa de mercúrio vai ser 13,6 vezes maior. Tá? Para o mesmo volume de água e de mercúrio, a massa do mercúrio 13,6 vezes maior. Isto é o que significa este resultado, ok? Muito bem, vamos lá. Quando a gente mistura, então, dois líquidos chamados immiscíveis, né, que não se misturam, o líquido de maior densidade ficará sempre na parte inferior do recipiente. Tá? Então, como mostra a figura ali, ó, nós temos diferentes líquidos misturados, o líquido de maior densidade sempre embaixo, o líquido de menor densidade em cima. Tá? O mesmo acontece quando a gente coloca um sólido dentro de um líquido. Se a densidade do corpo sólido, né, for superior à densidade do líquido, este corpo vai afundar. Caso a densidade do corpo seja menor que a densidade do líquido, o corpo flutua. Tá? Que é o que acontece nesta outra figura. Nós temos então dentro de um becker água como fluido, como líquido, tá? Uma pedra cuja densidade é maior que a água, então ela afunda, vai lá para o fundo do becker, e uma rolha de cortiça cuja densidade é menor que a do líquido, então ela flutua. Certo? Muito bem. Esse estudo aqui envolvendo a questão densidade e flutuabilidade, a gente vai ver mais um pouquinho, mais detalhado, adiante quando estudarmos empuxo. Tá? Muito bem, com isso então a gente fecha este conteúdo, vocês ficam aí com 5 exercícios para serem resolvidos. Tá? Fechamos então esta aula sobre os conceitos então de pressão e de densidade. Né? Bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro. Cuidem-se. Valeu, gente. Tudo de bom.